1 Samuel, capítulo 17, 55 até 18:5. Enquanto os irmãos localizam o texto, trago aqui o abraço afetuoso da congregação presbiteriana Videira, que em breve, vai ficar maior de idade. Vai ser organizada em igreja. Dia 30 de novembro, nós vamos ter uma grande festa de organização daquela igreja ali em Taguatinga. Trago o abraço do reverendo Lucas, do presbítero Charles e todos os membros lá aos irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, dos versos 55 até o capítulo 18, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, preste bastante atenção, essa é a palavra do nosso Senhor. Quando Saul viu sair Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Senhor, abre-nos a mente para entender esse precioso texto que faz uma virada no texto de 1 Samuel. Ajuda-nos a entender as implicações para a nossa vida e a passarmos dessa semana, Senhor Deus, considerando estas coisas. Te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem assentar. Crianças, vocês ainda desenham por aqui, que bom. O que é que cada um de vocês faria, crianças, se você estivesse de frente de um cachorrão bem grande, enorme, mas que todo mundo diz que é um cachorrão amigo? Mas você olha para esse cachorrão, e você acha que ele vai te machucar. O que você faria? Pois é, o pastor John Piper, num dos seus devocionais, ele conta uma história para ilustrar o problema que nós temos com o temor no nosso coração. Ele conta que certa vez ele e sua família estavam visitando uma outra família da igreja, e essa família tinha um cachorro pastor alemão muito grande, grandão mesmo. Mas esse cachorro era muito amigável, muito bonzinho. E o filho do pastor John Piper se chama Karsten. O filho dele tinha 7 anos nessa época. E ele não tinha dificuldade, nem teve dificuldade de fazer amizade com aquele cachorrão. Mas quando o Karsten teve que buscar uma coisa lá no carro que tinham esquecido, ele fez isso correndo. E na hora que ele correu, o cachorro correu atrás do Karsten e começou a rosnar baixinho para o Karsten. E o Karsten ficou extremamente assustado, conta o pastor John Piper. Mas o dono do cachorro falou bem calmamente para o menino Karsten o seguinte: Karsten, por que você simplesmente não anda? O cachorro não gosta quando as pessoas fogem dele. Queridos, se o Karsten abraçasse o cachorro seria afável, até lamberia o rosto do Karsten. Mas se ele corresse do cachorro, então o cachorro rosnaria para o Karsten e o Karsten sentiria medo. E o pastor John Piper diz que isto ilustra o temor de Deus. Se nós nos aproximamos de Deus em humildade e mansidão, Deus nos trata como amigos e Ele cuida de nós. Mas se nós lidamos com Deus com orgulho e com insubmissão, então Deus se torna ameaçador para nós, e nós somos tomados e invadidos de medo
dele. Crianças, vocês gostaram da história do Karsten? Bom, então faz o seguinte, faz aí um desenho de você junto desse cachorrão, abraçando esse cachorrão enorme, sem nenhum medo, porque você sabe que ele é amigo. Agora, presta bem atenção, nem todo cachorro é amigo, tá, crianças? Então pergunta para o seu pai, para a sua mãe, se pode fazer isso, porque, né? Então faça esse desenho de você com aquele cachorrão enorme, amigo, tá bom? E aí no fim vocês me mostram o desenho de vocês. E queridos irmãos, essa história mostra para a gente que nós também sentimos muitos medos. E se há um medo que acontece muito no nosso coração e nos apavora geralmente, é o medo de nós perdermos ou acreditarmos que nós vamos perder alguma coisa que nós acreditávamos que tínhamos conquistado. Por exemplo, alguns de nossa igreja com certeza já sentiram medo de perder sua casa. E recentemente teve gente da nossa igreja com medo de perder casa por conta de incêndio, né? Incêndio no Mato Seco perto de casa. Aqui em Brasília todo ano acontece alguma coisa parecida com isso. Outros de nós carregam o medo de perder o emprego e a segurança financeira. E há também o medo de você perder o seu cargo, sua função, e junto do cargo, da função, o poder e o prestígio que esse cargo ou função parecem dar para você. E no final de todas as contas, o problema é que nós achamos que essas coisas são nossas, mas na verdade elas não são nossas. E na história de hoje, nesse texto maravilhoso que nós estamos estudando, nós vamos perceber algo muito parecido com o rei Saul. E essa história vai mostrar para a gente 3 grandes contrastes, 3 situações bem diferentes. Na primeira delas nós vamos perceber que o rei Saul tinha medo de perder o seu trono, porque ele já sabia que Deus o havia rejeitado o seu reinado, e por isso ele já começava a olhar com desconfiança para o jovem Davi, que estava chegando. Mas nós também vamos ver a atitude de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, era o herdeiro natural do trono, mas ele não teve medo de amar a Davi, e nem de reconhecer Davi como seu futuro rei. E nós também vamos ver o terceiro contraste. Davi, que mesmo sabendo que Deus já tinha feito a unção, já tinha escolhido Davi como rei, Davi não se levantou contra Saul. Ao contrário, Davi o serviu e o honrou como um ungido de Deus. Em resumo, queridos, hoje, nesse texto, nessa passagem, nós vamos aprender que o trono do reino de Deus pertence somente a Jesus Cristo. E o nosso chamado não é para disputar esse trono, mas sim de nos alegrarmos em sermos servos e amigos do verdadeiro rei, do grande rei, porque somente Jesus é o grande rei. Vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos lá. Para a gente começar essa história, a gente precisa começar olhando para o coração de Saul e entendendo o que acontece dentro do coração do rei Saul. O povo de Israel já tinha se rebelado contra a liderança do próprio Deus, recapitulando, né? Que falava ao povo por meio do profeta Samuel. E o povo de Israel queria um rei como os outros povos tinham reis. E Deus sabia que esse desejo, no coração deles, do povo, era um desejo ruim, mas Deus atendeu ao pedido deles e lhes deu Saul, um rei que era do jeitinho que eles queriam, um rei alto, forte e bonitão, né? Mas a boa aparência do rei Saul não combinava com o coração do rei Saul. E no início, queridos, o rei foi tomado pelo Espírito do Senhor, e sendo tomado pelo Espírito do Senhor, ele conquistou algumas vitórias importantes, sim, mas não demorou muito, e o desejo de poder no coração dele tomou conta do coração, e ele começou a desobedecer a Deus. Por exemplo, ele deixou vivo um rei inimigo, ele ficou com os animais e com os despojos de guerra,
tudo isso que Deus tinha mandado objetivamente destruir. Depois disso, a arrogância dele cresceu tanto que ele decidiu nem mesmo esperar por Samuel, e ele ofereceu, ele mesmo, sacrifício a Deus, algo que somente um sacerdote poderia fazer. Nunca o rei poderia fazer uma coisa dessas. E foi aí que Deus anunciou que Saul tinha perdido o seu reino. E assim ele começou a preparar Davi para ser o novo rei de Israel. Queridos, quando apareceu o gigante Golias para desafiar o povo de Israel, o alto, o forte e o bonitão rei Saul se acovardou e não confiou em Deus, não confiou que Deus lhe daria vitória, e o coração dele já estava posto para dentro de si mesmo, encroado. O desejo dele era apenas o de sobreviver e manter o seu reino, mesmo que até no extremo fosse servindo os próprios filisteus. E foi por isso, queridos, que ele ofereceu um prêmio a quem vencesse o gigante Golias, porque ele mesmo não tinha coragem de enfrentar o gigante, mesmo sendo altão, fortão e bonitão. E é exatamente nesse momento que aparece Davi, um jovem desconhecido. O mais natural, querido, seria o próprio Saul lutar contra Golias. Por quê? Porque Saul era o mais alto entre todos os israelitas. Vocês se lembram? Mais alto do ombro para cima. Mas Saul perdeu a confiança em Deus. Mas o jovem e baixinho Davi demonstrou total confiança no Senhor, lembrando inclusive que ele já tinha vencido pelo Senhor um leão e um urso. E foi exatamente por isso que Saul deixou que Davi lutasse contra Golias. Por quê? Porque Davi não tinha medo de lutar em nome do Senhor. Saul tinha medo. E o que foi que aconteceu? Quando Davi inesperadamente vence essa batalha, o que é que acontece? Dê uma olhada aí no texto. Abra aí nos versos 55 até 58 do capítulo 17 e preste muita atenção, leia comigo. Diz assim: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Queridos, por que é que Saul está tão interessado em saber de quem Davi é filho? Você notou? E é exatamente o contexto desse livro que vai nos ajudar a entender a mente de Saul nesse momento. No primeiro lugar, Saul tinha prometido ao vencedor dessa batalha conceder a mão de sua filha por esposa, e isenção de impostos para sua família. Está lá em 1 Samuel 17, 25, isenção de impostos para sempre. Então, queridos, era necessário saber qual era a família da qual Davi estava vindo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, já que o vencedor dessa batalha iria se tornar genro do rei, era necessário também saber se Davi tinha uma origem suficientemente nobre, como fica claro para nós quando a gente for ler o texto de 1 Samuel 18, lá para frente um pouquinho. Algo que Saul não se preocupou antes de fazer aquela promessa, ele foi um tanto descuidado, porque provavelmente Saul tinha pensado que, na verdade, iria surgir algum guerreiro nobre e experiente para lutar contra Golias, então não teria problema. Mas no terceiro lugar, nós vamos precisar nos lembrar sim,
que Saul já tinha sido avisado de que o seu reinado seria de outro homem. 1 Samuel 15, 28. Mas ele não sabia quem era esse novo ungido por Samuel. Então, pense comigo, nesse momento, quando surge um jovem herói, esse jovem herói, Davi, podia sim representar uma ameaça política em potencial se a linhagem de Davi fosse ou sugerisse que ele era o sucessor. Interessante, não é? Mas perceba, querido, que aqui nós já temos um paralelo teológico bíblico muito interessante, ele é inevitável, porque olha o que a gente vê na última partezinha desse texto, diz bem assim: respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, belemita. Você se lembra de um outro rei que procurou saber sobre o nascimento de um jovem rei prometido, de uma criança? A gente está falando de Herodes. E qual foi a cidade onde as profecias diziam que haveria de nascer o rei prometido? O rei Jesus? Exatamente em Belém de Judá, exatamente a cidade de Jessé, o belemita. E você entende, querido e querida, o que está acontecendo aqui? O paralelo com a história de Jesus? Herodes temia profundamente que o menino nascido em Belém fosse uma ameaça para o seu reinado e mandou matar todas as crianças daquela cidade de 2 anos para baixo. Da mesmíssima forma, agora Saul está investigando as origens de Davi para saber se ele poderia ser o futuro rei, para tentar matá-lo antes que ele se tornasse rei. Mas acontece que a origem de Davi é simplória demais para causar preocupação. E Belém é só ali um pequeno vilarejo. E nesse momento, exatamente nesse momento, Davi não parece uma ameaça real para Saul. Mas, para o autor desse livro, de 1 Samuel, inspirado pelo Espírito de Deus, e para nós hoje, para nosso benefício, essa informação é da maior importância. Aqui é que se destaca, queridos, que Davi, que venceu o gigante Golias, é nascido onde? Em Belém, da tribo de Judá, de acordo com a profecia de Jacó, registrada por Moisés centenas de anos antes de Davi nascer, lá em Gênesis 49, 10, que diz bem assim, ouça: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E queridos, não é interessante também que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus afirme que o descendente prometido iria ferir a cabeça da serpente? E que lá em 1 Samuel 17:51 informa exatamente que Davi matou o gigante Golias, cortando-lhe a cabeça com a sua própria espada? Queridos, certamente Saul queria manter o seu trono a qualquer custo. Saul está dominado pelo desejo de poder e pelo seu próprio ego cobiçoso. E queridos, quantas vezes eu e você não somos assim, temos o mesmo problema? Por exemplo, quando nós colocamos o dinheiro como no trono do nosso coração, já parou para pensar que a gente perde o sono o tempo todo, preocupados, como é que a gente vai proteger o nosso suado dinheirinho? Ao ponto de nós até mesmo esquecermos a palavra do nosso Senhor, lá de Mateus, dizendo: portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.
Quem coloca o dinheiro no trono da sua vida não usufrui dessa tranquilidade. Querido irmão, querida irmã, quem disputa tronos nunca tem paz. Nunca tem paz. Se o seu coração depende de cargo, de status, de dinheiro, de reconhecimento ou de coisas parecidas com essas, então, querido, querida, você vai sempre viver ansioso e ansiosa, como Saul, com medo de perder o que você acha que tem. Mas somente em Jesus Cristo nós encontramos essa segurança que não pode ser perdida, porque essa é a garantia que o próprio Jesus nos dá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 até 34. Então a gente chega agora no nosso segundo ponto. A gente já viu como é que Saul reagiu. Está desconfiado, não está? Mas e o outro ator dessa história? E Jonatas? Como é que Jonatas reagiu a Davi? E você vai ver que é outra história. Veja aí, 1 Samuel 18, agora dos versos de 1 até 4. Leia comigo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma, a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Enquanto Saul tratava Davi com desconfiança, Jonatas liga a sua alma a Davi com um profundo laço de amizade. Mas você acha que Jonatas já sabia que Davi era o ungido de Deus que iria substituir seu pai Saul? Queridos, nós não temos certeza, não dá para ter certeza, mas o que dá para extrair da história é o seguinte: nós não temos certeza de quando foi o momento em que Jonatas descobriu ou entendeu claramente, mas você precisa se lembrar que Jonatas convivia o tempo todo, de muito perto, com seu pai Saul, e Jonatas já tinha percebido os claros sinais de rejeição de Deus. Como assim? Pensa comigo. O medo, a loucura de Saul, a desobediência de Saul e o espírito maligno que atormentava Saul vindo da parte de Deus. 1 Samuel 16, 14. Todas essas coisas Jonatas já estava observando. A segunda coisa que a gente precisa ver, que mais para frente um pouco desse texto que a gente está estudando, lá em 1 Samuel 20, 13, Jonatas faz um pacto com Davi, vocês vão ver isso mais para frente, dizendo: mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver, se não tu fizer saber, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Queridos, nesse texto que vem para frente, Jonatas claramente se coloca contra Saul e ao lado da vontade de Deus para proteger Davi. E tem uma terceira parte. Mais ainda para frente, 1 Samuel 23, 17, Jonatas diz o seguinte para Davi: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, ouça bem claramente, porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Queridos, nesse momento mais adiantado da história, 1 Samuel 23, Jonatas não apenas sabia, mas Jonatas já reconhecia completamente que Davi era o escolhido de Deus para substituir Saul. É um progresso de conhecimento, de percepção. Davi não tinha uma origem nobre, Davi não tinha recursos, Davi não tinha qualquer mérito, senão o que havia sido presenciado por todo o povo de Israel. O quê?
que Davi lutou contra o gigante Golias em nome de Deus e venceu. Uma luta impossível, mas que Davi venceu por causa de Deus. E isso Jonatas já está testemunhando claramente. Qual que é a única conclusão possível para Jonatas? Que Deus é favorável a Davi. Essa é a verdadeira razão pela qual Jonatas liga o seu coração com o de Davi. Jonatas sabe que Deus está com Davi. Pode até ser que Jonatas não tivesse clareza, queridos, a respeito da unção de Samuel sobre Davi, mas nós podemos ter certeza de que Jonatas considerava alguém diferenciado em honra por Deus, pelo que está escrito lá nos versos 3 e 4 desse nosso texto. Dá uma olhadinha lá agora, versos 3 e 4 do capítulo 14. Diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. O que está acontecendo aqui? Você percebeu? Você percebeu que Jonatas está transferindo para Davi a sua própria nobreza? Davi era um jovem simples, simplório, mas Jonatas transfere a sua nobreza para Davi. A capa de um nobre era um item da mais alta relevância para a pessoa. Observa lá atrás, por exemplo, como Samuel reagiu com indignação contra Saul, quando Saul rasgou o seu manto ou sua capa, lá em 1 Samuel 15, 27 e 28, diz assim o texto: virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto ou capa, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E queridos, pensa comigo, os demais itens que Jonatas deu espontaneamente para Davi: a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Todos esses itens são itens que simbolizam o poder de um guerreiro nobre. E Jonatas, o filho do rei Saul, deu a Davi de forma pública, inclusive diante do rei Saul, a dignidade que, humanamente falando, Davi ainda não tinha. Esse texto não te faz lembrar de outra pessoa que fez algo muito parecido no Novo Testamento? Um nobre que emprestou a sua nobreza para outra pessoa ainda desconhecida? Nós estamos falando de João Batista. João Batista foi identificado pelo próprio Senhor Jesus como o maior de todos os profetas, mas João Batista espontaneamente disse o seguinte sobre Jesus, que vinha a seguir. João 1, 26, 27. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ou lá em João 3:30, que diz bem assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Você viu a diferença? Você percebeu a diferença de comportamento? Enquanto Saul não queria largar o trono por nada, por causa da idolatria do seu próprio coração, em plena desobediência a Deus, Jonatas, por outro lado, imediatamente ele escolheu diminuir a si mesmo em favor de Davi. Ele reconheceu que Deus estava com Davi e que Deus não estava mais com Saul. E queridos, quem aceita descer do pedestal da sua própria vida, do trono da sua vida, deixa de lutar contra Deus e finalmente encontra a liberdade. E Jonatas entendeu isso. Jesus disse para a gente
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Esse é o segredo, essa é a ideia. E aí finalmente a gente chega na última parte desse texto, e essa parte é surpreendente. A gente já viu como foi que Saul reagiu, já viu como Jonatas reagiu, mas e agora? Como é que Davi reage a Saul? E essa, queridos, para mim é a parte mais impressionante do texto. A parte mais impressionante do texto. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, leia comigo o verso 5 do capítulo 18. Veja atentamente. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e ele era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Queridos, observe que Davi sabia sim que ele, Davi, era o ungido de Deus para substituir a Saul. Mas mesmo assim, Davi não procurou tomar à força o reino que Deus ainda não tinha entregue para Davi. Davi foi paciente, Davi foi honroso para com o rei Saul, que ele sabia que era um ungido de Deus. Davi honrou a autoridade do rei Saul, ainda que Saul tivesse tão transtornado. E observe, queridos, que esse também foi um tempo de aprendizado, de preparação para Davi. Davi ainda não estava pronto, precisava passar por uma escolinha para aprender a ser rei. Queridos, muitos de nós somos extremamente orgulhosos de nós mesmos, e nós queremos ser rapidamente reconhecidos, ter resultados rápidos, alcançar postos altos em tempo recorde, sermos superiores a todos os nossos colegas. Não é assim? Mas nós precisamos lembrar daquilo que o texto bíblico nos ensina tão repetidamente. Vamos junto lembrar de algumas passagens, de algumas situações? Lembre que Abraão levou 114 anos para ser considerado o pai da fé. Lembre que Moisés iniciou o seu ministério somente aos 80 anos, mesmo tendo sido ele um príncipe do Egito. Lembre-se que José primeiro precisou padecer muito tempo na prisão, para só depois se tornar governador. Lembre-se que Daniel primeiro foi escravo para só depois ser honrado como autoridade. E, mesmo assim, ele teve de enfrentar a cova dos leões na velhice. E o mais contundente, queridos, o mais contundente de todos os exemplos, Cristo, que é Deus, teve de esperar 30 anos para começar o seu ministério. Queridos, em um tempo de imediatismo, nós precisamos aprender com Davi. Nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor e a honrar as autoridades, mesmo imperfeitas, sabendo que o trono é de Cristo, não nosso. E é por isso que o Velho Testamento ensina o seguinte, Provérbios 27, 2: seja o outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. E o apóstolo Paulo ensina algo bastante parecido quando fala sobre a escolha de presbíteros. Diz bem assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. Queridos, isso significa que nós devemos escolher homens que já amadureceram como árvores resistentes às ventanias e tempestades da vida, não se devendo colocar a igreja sobre os ombros de homens que ainda são como plantinhas novas, neófitos, plantinhas novas, sem cerne antigo, sem serem resistentes às ventanias, porque a saúde da igreja depende desse treinamento.
Davi soube esperar essas coisas. Queridos, somente quem confia no tempo de Deus é que serve com humildade. E certamente Davi soube esperar honradamente pelo tempo de Deus. Crianças, às vezes nós temos medo do cachorrão, não é? Do cachorrão amigo, e nós tentamos correr, fugir para longe dele, mas ele corre atrás da gente. Do jeito que a gente contou na história do Karsten. Deus não é um cachorrão, crianças, mas essa historinha do Karsten ajuda a gente a entender que muitas e muitas vezes a gente foge de Deus, a gente luta contra Deus, quando nós deveríamos correr para Deus e grudar em Deus, porque Deus é nosso amigo. E queridos irmãos, os nossos medos fazem a gente fazer coisas bem esquisitas, bem estranhas, não é? Nós começamos hoje lembrando de como nós temos medo de perder aquilo que nós pensamos possuir: casa, emprego, dinheiro, cargo, status, poder, coisas assim. Saul viveu desse jeito. Ele tentou segurar o trono a qualquer custo, e por isso Saul nunca teve paz, e acabou mesmo perdendo o seu trono. Mas Jonatas fez algo completamente diferente. Jonatas abriu mão do trono que ele poderia ter, porque ele era filho de Saul, e ele escolheu diminuir a si mesmo, porque ele sabia que Deus estava com Davi. E Davi, mesmo sabendo que ele tinha sido escolhido para ser rei no lugar de Saul, não tomou nada pela força, mas ele esperou pelo tempo de Deus, e ele honrou ao rei Saul. E nós, o que é que nós aprendemos com isso? Queridos, o que nós aprendemos é que o trono do nosso coração não pode ser disputado. O trono do nosso coração não é nosso, ele pertence a Cristo, e Cristo é nosso amigo, e eu pertenço a Cristo para ser como Ele é, e fazer o que Ele mandar. Nós lemos isso hoje. Mas se eu escolher outra coisa, se eu escolher ser orgulhoso, e aquele que sempre quer ter a razão sobre os meus irmãos, eu vou perder a chance de ser aquele que serve, como Cristo serviu. E se eu for aquele que escolhe ser quem nunca leva desaforo para casa, ou nunca tem prejuízo com o seu irmão em Cristo, eu vou perder a chance de contribuir com o crescimento de alguém por quem Jesus Cristo deu o seu próprio sangue, o seu sangue precioso. Se eu escolher ser aquele que não perdoa o irmão, até que tenha provas incontestáveis do arrependimento absoluto daquele irmão, então eu serei aquela pessoa de quem Deus também vai esperar provas incontestáveis de arrependimento absoluto, que eu não sou capaz de dar. Queridos, se eu escolher ocupar o trono da minha vida e tomar a direção das mãos de Deus, então, queridos, eu estarei entregando as rédeas da minha vida, a direção da minha vida, exatamente para Satanás. E eu vou estar caminhando a passos largos para o inferno, sem Deus, pela eternidade. Então, queridos, só resta uma pergunta para a gente fazer: quem é que fica com o trono da sua vida? Eu espero que seja com o nosso amigo, o nosso Senhor Jesus. Baixe seus olhos, vamos orar. Senhor amado, esse texto revela os nossos corações. Esse texto mostra como nós somos preocupados conosco, com nossas posses, com aquilo que nós achamos ter, com a nossa própria reputação, sentimento de querer ser aceito, reconhecido e tantas coisas que ocupam a nossa preocupação. Mas o Senhor nos mostra dois exemplos tão impressionantes nesse texto. Jonatas e Davi souberam esperar no Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos dessa maneira, preocupados em fazer o que o Senhor manda e obedecer aos teus mandamentos,
e estarmos despreocupados conosco mesmos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor está sempre cuidando de nós, e incumbe a nós fazer aquilo que o Senhor determina que nós façamos em benefício dos nossos irmãos, porque é exatamente para isso que nós estamos vivos sobre a face da terra. Ajuda-nos então, Senhor Deus, a parar de lutar contra o Senhor, a parar de fugir do Senhor e andarmos exatamente na Tua direção e encontrarmos o Senhor e deixarmos sempre que o trono da nossa vida seja seu como ele de fato é sempre. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta mansidão e essa humildade, por meio do Teu Santo Espírito, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos nos